Olá, tudo bem? Vocês estão no canal Alma Luz, aqui onde a gente faz o Evangelho no Lar, baseado nos Evangelhos de Jesus. Estamos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus e ficamos muito felizes com a sua presença. Aliás, nesse contexto, a gente está aqui falando de Jesus já há bastante tempo. Bastante tempo depende do ponto de vista, né? A gente começou no final do ano passado e a gente vem fazendo aí vídeos regulares. E, claro, ficamos muito felizes pela oportunidade que a tecnologia nos dá de ter um canal onde a gente possa colocar a nossa opinião, falar aquilo que a gente pensa, da forma como a gente acha melhor. E, claro, não deixa de ser um presente do universo para nós que estamos encarnados, essa possibilidade da gente ter essa liberdade de expressão assim de forma tão ao alcance das mãos, né? E usá-la para realmente falar do amor daquele que esteve entre nós, do amor que ele sente por nós, do amor que ele exteriorizou através dos seus exemplos, através das suas palavras, através das suas ações, é maravilhoso, é para a gente muito gratificante, é como se a gente realmente estivesse cumprindo um dever, e é por isso, no sentido de cumprimento de dever, que eu gostaria hoje de me dirigir a todos vocês que estão aí assistindo. Se ainda não deram um like, se ainda não compartilharam, se ainda não deixaram o seu comentário, se ainda não são inscritos no canal, por favor o façam. Que não seja por mim, gente. Assim, é uma coisa que sempre que eu assisto os vídeos das outras pessoas, eu acho essa parte meio maçante, porque sei lá, parece que a pessoa tá pedindo, né? Por favor, curtam o meu canal e tal. Mas não é é difícil falar assim, né? Não é que não é por conta de mim, claro, eu tô aqui fazendo conteúdo, mas a mensagem de Jesus, gente, é tão importante. Esse versículo que a gente vai ler hoje é tão maravilhoso e mostra o quanto que essa luz do mundo esteve entre nós e precisa se espalhar o máximo possível, especialmente nesse momento da humanidade. Então, vamos apoiar também, porque assim, a gente faz a nossa parte desse lado e vocês fazem a parte de vocês desse lado também. De repente, a gente fica aí num jogo em conjunto e vai funcionar legal para todo mundo. O que vocês acham? Eu gostei, acho que a gente pode fazer assim. Vamos lá ao nosso Evangelho no Lar, então? Então vamos lá ao nosso livrinho de mensagens, Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. E nós vamos ler hoje a mensagem de número 51. Ela se chama Não se envergonhar. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Isso é uma frase de Jesus que está em Lucas, capítulo 9, versículo 26. E eu prometo que eu não sabia que era essa mensagem que eu ia ler agora, tá? Muitos aprendizes dizem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões, atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vistas que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante da tarefa de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muito infantis o trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes,
com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Bom, por que eu falei isso no início da mensagem? Porque eu falei pra gente, né, ajudar a compartilhar, né, porque cada like, cada pessoa que se inscreve no canal ajuda que o YouTube compartilhe o vídeo com mais pessoas. E a mensagem vem e fala pra gente não ter vergonha de Jesus. Então, fica o recadinho, não vamos ter vergonha, vamos curtir conteúdo de Jesus, que é muito importante, faz muito bem para nós também. Vamos lá, nossa oração de início? A gente respira profundamente. Deixa os nossos olhos fechados, permitindo que a gente, dessa forma, olhe para dentro um pouco. Acerene os pensamentos, as emoções. Permita-se envolver pelo Mestre Jesus, que nos acompanha nesse momento, pelos seus prepostos, nossos amigos na espiritualidade, que preparam esse ambiente e nos protegem. E unidos em pensamentos, em sentimentos, nós elevamos uma prece a esse Mestre inigualável e agradecemos a presença entre nós, agradecemos esse momento de oração, agradecemos os exemplos, a vida, o amor que nos envolve e o exemplo desse amor para que possamos igualmente aprender a amar de verdade, como o Senhor nos amou. Que a gente, a cada dia mais, possa dar testemunho através das nossas atitudes, não tanto falando aos quatro ventos, porque a gente percebe através da mensagem que a gente leu agora, que tanto faz a gente ter um canal, a gente ter, né, sair falando por aí, ir para uma praça pública, abrir a Bíblia e ficar lendo. Isso, na verdade, não faz a menor diferença se a gente não promover uma modificação interna que vá se refletir no externo, através das nossas atitudes, através de uma maior fraternidade, de uma maior tolerância, um maior respeito àqueles que convivem conosco, para que juntos, unidos, conscientes de que todos somos irmãos, possamos finalmente despertar para Jesus e trabalhar por Ele conscientemente. Se conosco, Mestre, por favor, hoje e sempre. Muito obrigada e que assim seja. Bom, vamos lá. Nós estamos, como dito, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Nós estamos terminando hoje o bloco que se chama Jesus começa o seu ministério. E hoje leremos o versículo de número 16, que é um pedacinho da profecia de Isaías que começou a ser ditada no versículo anterior. Só para a gente relembrar, o versículo anterior fala o seguinte, que é o primeiro pedacinho dessa profecia. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Esse, então, o primeiro pedacinho. E a gente vai ler agora, então, o versículo 16, que é o segundo pedacinho. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz,
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ai, gente, dá até, sabe, uma emoção de pensar mesmo, de, sabe, se conectar a essa mensagem, porque ela é maravilhosa. Pensem, gente, Jesus estava se preparando para o seu ministério já há muitos anos, desde que nasceu, na verdade. Se preparando não porque ele precisasse de preparação em termos de conteúdo, em termos de comportamento. Era uma preparação talvez até no sentido de aguardar o Pai Celestial dizer, pronto, agora pode começar, meu filho. Mais ou menos assim, é uma preparação, na verdade, de ter paciência, de entender que não é o nosso tempo, é o tempo do Pai. E isso, claro, Jesus faz com maestria, nos ensina até, né? Então, a gente viu nos versículos anteriores que ele, ao saber que João Batista tinha sido preso, ele deixa Nazaré, vai para Cafarnaum para cumprir essa profecia de Isaías. E a profecia que fala aqui de uma forma, né, meio poética, dessa grande luz que, na verdade, né, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas, ou seja, todos nós que estávamos aqui encarnados e desencarnados, caminhando, batendo cabeça aqui no planeta Terra, estávamos assentados em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, até nos confins das zonas espirituais de sombra chegou a luz de Jesus, assim que ele deu um passo para começar o seu ministério. E o seu ministério, o que é o seu ministério? Jesus já vinha falando nos bastidores para os discípulos mais chegados. Tudo bem, vocês vão falar, mas ele nem começou ainda a chamar os discípulos. Pessoal, se a gente for estudar um pouco mais a vida de Jesus mais a fundo, fora do que está escrito aqui nos evangelhos, e aí acredita, claro, quem quiser, ele viveu muito tempo com os essênios. E essa vivência com os essênios proporcionava a ele momentos de comunhão espiritual, porque os essênios eram um povo, né, uma ordem religiosa altamente espiritualizada. Então ele podia ter conversas com eles, ele podia, né, apresentar suas ideias e já ali ir ensinando para essas pessoas que iriam de uma forma ou de outra tornarem-se trabalhadores da vinha de Jesus também, né? Mas ainda era um círculo fechado. E Jesus sabia e queria estar entre o povo, falar para o povo, para aqueles sofredores, aqueles miseráveis, os doentes, os injustiçados, né? A gente sabe disso. E aí, então, é quando ele dá esse passo na direção, né, de se misturar ao povo, quando ele vai para Cafarnaum, que então dá início a esse ministério de Jesus, quando ele começa a falar para as pessoas, quando ele começa a curar de forma mais ostensiva, né? E aí sim, essa luz se faz de uma forma tão maravilhosa que a gente não é nem capaz de entender, porque quando a gente lê aqui, por exemplo, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou, se a gente não tem acesso a leituras mediúnicas, como que a gente vai saber o que aconteceu nas regiões da sombra da morte? Né? Então, esses relatos da espiritualidade que vêm até nós de forma psicografada, normalmente, são fantásticos, são maravilhosos, porque eles nos dão conta justamente dessa luz gigantesca, desse ser maravilhoso que teve entre nós, que chegou
a todos os confins do planeta Terra, ainda que as pessoas não soubessem o que era aquela energia que estava chegando até elas. Ainda que elas não ouvissem Jesus falando, chegou até elas. Jesus alcançou essas pessoas de alguma forma, de uma forma ou de outra. E aí, a gente não tem como não traçar um paralelo, gente. Não tem como, porque a cada vez que alguma pessoa aceita Jesus na vida dela, é uma nova vez que essa luz se resplandece. É como se essa luz brilhasse de novo. A cada vez que a gente sei lá, não acreditava muito nisso, não acreditava muito em espiritualidade, quando a ficha cai e a gente percebe a grandeza desse ser, né, a necessidade de amar o próximo, a necessidade de fazer o bem, é como se essa luz se acendesse de novo e iluminasse todo o entorno. Começando pelo nosso coração, porque na verdade é aquela coisa, né? Não é de fora para dentro. A luz está se iluminando de dentro de nós para fora. E aí ela é capaz de iluminar o entorno. A gente, sem saber, sem perceber, se torna mais magnético, de pessoas querendo estar na nossa convivência, de pessoas querendo conversar com a gente, de pessoas se sentindo bem na nossa presença. Toda vez, claro, que não só a gente fala do mestre, mas a gente vivencia o mestre, a gente percebe a necessidade de se autotransformar. Isso é maravilhoso. E essa luz é ela que vai nos alimentar. Jesus fala mais lá para frente que ele é a luz do mundo, que ele é, né, a água, que se a gente beber dela a gente nunca mais vai ter sede. Ele fala que ele é o pão. Então, claro, são todas formas figuradas de ver a mensagem, mas que nenhum de nós é incapaz de perceber o significado profundo dela. Toda essa... É que a gente ainda não é capaz de amar nesse nível, mas a gente precisa começar, a gente tem que dar alguns passos realmente de se... Ainda que num primeiro momento a gente só imagina. Faz um exercício, gente. Faz um exercício. Senta lá na sua casa, naquele seu momento de meditação, e fala: agora eu vou imaginar como que seria se eu amasse mais. Se eu amasse as pessoas ao meu redor, se eu amasse os meus vizinhos, se eu amasse as pessoas no trânsito quando eu estou indo para o trabalho, se eu amasse os meus colegas de trabalho, até imagina eles. Imagina cada um deles, vê a carinha deles, vê você amando eles, abraçando. Só faz esse exercício. Não precisa ser muito tempo, não. Faz assim, tipo uns 3 minutinhos por dia. Olha, gente, eu tenho certeza absoluta que isso já vai começar a transformar a nossa casa mental de alguma forma. Porque a gente está aí colocando imagens com as quais a gente não está acostumado. Porque a gente normalmente, se a gente tem lá no trabalho, por exemplo, uma pessoa da qual a gente tem raiva, a gente só pensa nela, né, dessa forma negativa, com esse escudo, com essa barreira. Agora, eu não tô falando para ninguém ir lá e amar e beijar e abraçar. Eu tô falando pra gente sentado na nossa casa, fechar o nosso olhinho e fazer um exercício de imaginação, como se a gente amasse essas pessoas. Amasse esse cara que a gente não gosta, essa mulher que a gente não vai com a cara. Amasse. Faz, se esforça, é difícil, pode ser no começo, mas se esforça. Amar o trânsito, amar algum político que a gente não gosta. Amar. A gente tem que começar de alguma forma, gente. Essa é a grande verdade. Não adianta a gente falar: ai, mas eu não consigo, imagina, perdoar os meus inimigos de jeito nenhum, não vou fazer e tudo mais. Não é esse o caminho. Esse caminho não vai te levar a lugar nenhum. Esse caminho é você bebendo veneno, querendo que o outro morra. Quem que está se prejudicando? É você, Cristo Santo. É você.
A gente não prejudica ninguém com a nossa raiva, a não ser a gente mesmo. Claro, a gente pode prejudicar outras pessoas, mas a outra pessoa pode estar protegida, ela pode estar vibrando numa, né, numa frequência mais alta e nem perceber a nossa irritação, a nossa raiva. E aí é a gente que está ali naquele circuito fechado da raiva, minando o nosso corpo, somatizando doenças. É isso que você quer para você? Se livra, sabe? Exemplo de Jesus, permita que a luz do Mestre, brilhe daqui de dentro para fora. Ela vai aí se espalhando e a gente como fonte, olha que coisa mais linda, não é isso que a gente quer? Ah, aposto que é, gente, aposto que é. Vamos finalizar hoje. A gente vai colocar as nossas águas, né, para fluidificar. Se tiver aguinha aí, por favor, coloque que a gente pede por elas também, tá bom? Ah, mestre, é muito bom saber que somos amados, saber que o Senhor confia em nós, nas nossas capacidades e sabe que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai finalmente abrir os olhos e querer caminhar contigo. E que vamos ser chamados, sim, de trabalhadores do Cristo, porque seremos. A gente sabe que o Senhor vai estar conosco até o final dos tempos. A gente sabe que o Senhor não vai nos abandonar. E esse pensamento, essa ideia, essa certeza tem que crescer cada vez mais no nosso coração para que a nossa fé se agigante e nos mantenha, mesmo nos momentos de maior tristeza, maior depressão, maior fragilidade, maior sofrimento, maior perda. Porque somos espíritos imortais. Nada do que acontece com a gente está acontecendo sem que haja um bom motivo para isso. Que a gente use essas oportunidades que a vida nos dá para aprender, para entender, para crescer. Mestre amado, a gente coloca as nossas águas aqui à disposição para que possam ser fluidificadas e pedimos pela sua misericórdia que cada uma delas possa receber a luz, o amor, a proteção, o equilíbrio que vem das fontes mais puras e límpidas da espiritualidade superior, em nome do nosso Mestre Jesus. Nós aproveitamos também essa noite para pedir pelos nossos familiares, tanto aqueles que moram conosco nos nossos lares, os nossos amores mais queridos, aqueles familiares que são parte da família estendida, tios, tias, primos e primas, de primeiro, segundo, terceiro grau, cunhados e cunhadas, sogras e sogros, que todos recebam a luz, o amparo, a proteção da espiritualidade superior, não importa a crença que tenham, não importa como pensam sobre a vida, se acreditam em X, em Y, em Z, se têm tendências políticas para um lado ou para o outro lado, não importa nada disso. Que sejam nas suas maiores dificuldades amparados, que sejam nas suas maiores dúvidas guiados, que sejam nos momentos de queda levantados, amparados, protegidos, que não lhes falte saúde, que não lhes falte a luz do nosso Mestre Jesus. Para todos nós, muito obrigada, Mestre, e que assim seja. É isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau.